Estarei aqui falando algumas palavras que me vêm ao entendimento que Deus tem me dado. Eu tenho percebido a forma de como se lê uma palavra de Deus, um versículo, por exemplo. Então eu tenho percebido que as pessoas elas trocam letras do versículo ou deixam o versículo em falta e não conclui ele ao ler. Por exemplo, aqui está nos falando assim, né? Romanos 8:2. Romanos 8:2 nos adverte o seguinte, falando sobre o pecado, sobre a lei do pecado, né? Nos adverte desse jeito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Certo? Mas nós vamos ter ainda mais entendimento sobre esse negócio aqui. Aqui em Romanos 7:6 nos fala o seguinte: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Está se falando da letra, para começar, né? Já nos deu uma observação aqui. O que nós vamos entender o que eu estou dizendo? Vou esperar você... Vamos esperar que você entenda um pouco aqui, peraí. O livro de Apocalipse nos fala o seguinte, versículo 18, Apocalipse 22:18, por exemplo. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará ver sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E ainda tem mais, versículo 19. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa. Então, começa você entendendo o que eu estou querendo dizer. Vamos continuar aqui, aguarda mais um pouco, peraí. Aqui em Romanos 10... no versículo 8 diz assim, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então essa palavra tem que ser bem dita, ou seja, bem expressada. Ao você ler o versículo, tem que estar completo. Não pode deixar uma letra sequer em se dizer na hora que você está meditando nela, falando nela. Ela tem que concluir, o versículo tem que concluir para que você sobreviva sobre aquilo. Se você cortar, se você deixar de ler, expressar um certo versículo desse pela metade ou uma palavra, você não vai obter recursos da parte de Deus. Veja só como você precisa expressar, falar o versículo claramente. Aqui mesmo em Romanos 10, nos fala assim no versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, né? Vamos voltar um versículo antes aqui, o versículo 8, 9. Mas que diz, eu li o versículo 8 ainda agora, né? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, não foi escolher? Então permanece o versículo 9. A saber,
se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Viu? Ainda diz assim a Escritura: todo aquele que nele crê não será confundido. Por quê? Porque a palavra foi divinamente, ou de uma certa forma poderosa, expressada claramente. Eu, por exemplo, se eu já sou conhecedor da palavra, você pode até ler um versículo para mim mal lido, que eu vou entender que é um defeito seu, porque eu tenho plena consciência daquele total versículo que existe. Você não vai me enganar com um versículo mal expressado. Preste atenção que eu vou chegar lá onde eu quero que você entenda. Versículo 16 já nos deixa também uma claridade desse entendimento. No versículo 15 e 16. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: qual formosos pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Versículo 16. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Então você tem que estar atento. Tem que estar atento ao que você está ouvindo. E procurar analisar. O irmão falou um versículo. Ele não falou o versículo completamente, vamos dizer. Pode não ser defeito dele ou erro dele. Pode ser que ele tenha transmitido só para pessoas entendidas. Mas para as pessoas que não entendem, aquele versículo ditado pela boca do irmão não vai ter nenhum valor. Então aquela pessoa que não entende, ela não vai ganhar o direito da salvação, da cura, da libertação, porque não foi muito bem expressada. Não foi muito bem pronunciada a palavra, o versículo. Viu? Agora eu quero que você leia o versículo 17. Eu assisti um pastor falando justamente desse versículo, e ele explicando que não pode ser dito pela metade. Então, alguns lê esse versículo pela metade. O versículo 17, ó. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Viu? Ele explica aqui que a palavra é um veículo. Então, se a palavra é um veículo, quando você está ditando um versículo, ele tem que ser um veículo. Senão ele fica em vão. A tua leitura ficou em vão. Ele não saiu da tua boca diretamente ao surdo, ao mudo. Porque, por exemplo, o surdo, ele só vai te entender, o surdo só vai te entender, se ele olhar para os teus lábios e ver palavras que você expressou. Ele vai ler os teus lábios. Ou então, agora, com as mãos, né, fazendo gestos para que seja lido claramente para a pessoa muda entender a palavra. Então, estou falando desse jeito para você. Se você tirar qualquer palavra, você pode estar vacilando e errando, e as pessoas às vezes não estão sendo salvas, não estão sendo libertas, porque não estão chegando até elas o conhecimento que eu ou você já ganhamos de Deus e que não estamos passando. Ó, nosso pastor falou muito bem disso aqui, ó. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não. Ele ensinou muito bem que esse versículo não pode ser lido desse jeito. A fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Ele traz uma indicação que essa palavra é o Senhor, que esta palavra é o veículo, entendeu? Então ela não pode ser a palavra,
Porque quando você está falando do versículo, a pessoa está recebendo claramente o que o versículo está falando, ele está recebendo a palavra. Ele não está vendo o veículo que está na pessoa, transportando a palavra para a pessoa que está ouvindo. Então, quando eu falo da palavra de Deus, o Senhor precisa estar tirando de dentro de mim essa palavra. Porque quem tem que ser engrandecido é o Senhor ao expressar, ao falar a palavra. Entenda esse mistério que eu estou tentando trazer para nós. Versículo 17 de Romanos 10. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E o ouvir através, pela palavra de Deus, ou através da palavra de Deus, que é o Senhor. O Senhor é tudo. O Senhor é isso, é aquilo, é o pão, é a água, é o vinho. Então, ele é a palavra. Tá bom? Tem mais coisa para te dizer aqui, peraí. Então, agora eu vou expressar para você o Romano 8:2 que eu tentei trazer para nós. O entendimento disso aqui. Eu vi pela boca de um cidadão que saía da televisão essa voz, Esse cidadão leu essa palavra mais ou menos assim para você entender. Ele leu Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Mas ele leu o seguinte, ele leu, me livrou, como é que foi, meu Deus, que ele falou? Ele deixou um pouco essa frase escapar. Aí eu falei com a pessoa, não, peraí, não é o Senhor me livrou do pecado e da morte, foi isso que ele expressou, me livrou do pecado e da morte, não. O Senhor nos livrou da lei do pecado e da morte. Então eu fui pegar algumas orientações, para entender por que eu cheguei a entender assim. Porque a expressão me livrou do pecado e da morte é uma, e a expressão me livrou da lei do pecado e da morte é outra coisa. Aí eu fiquei curioso com isso. Eu falei assim, não, peraí. Deus não livrou a gente do pecado. A gente permanece pecando porque nós fizemos uma escolha, Mas o Senhor nos livrou da lei, daquilo que nos retinha. Eu ainda agora estava com esse versículo aqui, daquilo que nos obrigava, entendeu? A pecar. O Senhor nos livrou. Então esse é um detalhe que a pessoa falou e eu fui logo para dentro da Bíblia para entender isso. Por quê? Porque eu não posso aceitar qualquer coisa que vem pelo meu ouvido. Eu tenho que prestar atenção. Agora vamos concluir esse versículo aqui nos dizendo. Nos fala o seguinte, se pois o Filho vos libertar, de fato vos serão livres, ou verdadeiramente sereis livres. Qual é a parte mais certa para você? Então a frase exata nos explica, se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí eu questionei aqui, eu perguntei, tá certo isso? Quando digo de fato sereis livres, como você entende esse negócio? Aí a pessoa que me explicou. Tá, aí eu mandei esses dizeres para você que tiver paciência em ler. Aquela me explica mais ou menos. A expressão de fato aqui serve para enfatizar a realidade e a autenticidade da liberdade que Jesus está oferecendo e para distinguir de qualquer tipo de liberdade superficial, viu? Superficial ou ilusória. Então, quando você ouve uma palavra que ela não foi bem expressada, você pode receber um livramento superficial e ilusório. Porque tem um cara
que trabalha por cima disso, né? Então, eu peguei aqui essa orientação. A pessoa aqui nos explica também o seguinte. Sim, nesse sentido, a expressão pode estar se referindo à realidade histórica e factual da liberdade que Jesus está oferecendo. Como se Jesus estivesse dizendo, vocês podem pensar que são livres, mas na realidade vocês estão escravos do pecado. Mas se me seguirem, vocês serão livres de fato, na realidade e essência. É uma observação que a pessoa me deu aqui quando eu questionei. Então eu quero dizer para você, eu perguntei assim, então a palavra de fato pode estar enfatizando a realidade objetiva da libertação que Jesus está oferecendo, em contraste com a percepção subjetiva de liberdade que as pessoas, enfim, estava aqui, está escrito aí para quem estiver entendendo. Quando eu peguei a pessoa leu essa frase, se pois o Filho vos libertar, de fato sereis livres. Eu não gostei dessa expressão. Porém, não está muito errado aqui, como foi dito. Mas tem conotações, como ele disse. Tem explicações para se entender por que um versículo tem que ser bem corretamente expressado. Jesus está dizendo que verdadeiramente sereis livres. Porque Jesus é a verdade. Jesus não traz para o lado do fato, dos acontecimentos que é do passado a sua salvação. A sua salvação não é histórica. A sua salvação é de hoje e é de agora e é para sempre. Ela não ficou no passado. Essa salvação prossegue. Então isso me preocupa bastante, entender esse tipo de falar palavras incorretas, versículos incorretos, versículos de qualquer maneira. Isso é perigoso. O Apocalipse nos advertiu. Se colocar ou tirar alguma coisa que está na Escritura, pode ser catastrófico para a vida da pessoa. Então que Deus possa nos abençoar e nos dar entendimento. Na hora que nós ganharmos a oportunidade para falarmos de forma clara para que todos prestem atenção. Eu gosto de, quando ganho minha oportunidade, eu me expressar. Amém? Como eu estou agora com a palavra para ser dita no sábado na consagração. Já estou me calçando nessa palavra, já estou procurando falar com ela de forma, falar dela de forma que as pessoas possam entender. Porque você lê alguma coisa e entende do teu jeito, não pode ser entendido do seu jeito, tem que ser analisado, estudado aquilo que você está ouvindo. Que Deus possa te abençoar e te dar bastante entendimento ao que lhe foi passado no nome de Jesus.